Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 02. Quando o grupo chegou ao terceiro nível e finalmente pensou que poderia relaxar um pouco, um capataz ancião e 2 seguidores os descobriram, o que levou imediatamente a uma briga generalizada. Cook. Mudança. Haruhiro desviou a espada do seguidor com sua adaga, desviou-a novamente e continuou desviando-a. Sua habilidade de SWAT só servia para ganhar tempo. Se ele entrasse em uma luta séria, era assim que as coisas aconteciam. Agora ele tinha que se concentrar na arma e nos movimentos do oponente, o que tornava muito difícil avaliar a situação ao seu redor. O que está acontecendo? Está tudo bem com todos? Estou preocupado. Mas não tenho tempo para me preocupar. Tempo. Ganhe tempo. Mesmo que seja só um pouquinho. Fazendo isso, enfrentando um dos inimigos, Moguzo já consegue lidar com um capataz em um confronto direto. Yumi nunca é tímida. Ela deveria estar trocando golpes com a seguidora B neste exato momento. E ainda temos Shihoru. Mary também. Se Haruhiro conseguisse deter o seguidor A, eles seriam capazes de lidar com isso. Mas isso só aconteceria se ele conseguisse impedi-lo. Au! O seguidor A virou-lhe repentinamente as costas. Quando seus olhos pararam no rabo que se movia, Haruhiro pensou: oh não! O seguidor A girou novamente, desferindo um golpe poderoso com sua espada. Ele provavelmente não conseguiria se defender, mas seu corpo reagiu por reflexo. Ele vinha usando o golpe de espada com muita frequência e havia desenvolvido o hábito de usá-lo sempre que era atacado. Uau! Correu exatamente como ele esperava. A adaga de Haruhiro foi repelida pela espada do seguidor A, e quando Haruhiro perdeu o equilíbrio, o seguidor A prosseguiu com o ataque. Uau! Urk! Haruhiro gritou. Ele não teve tempo de usar o golpe baixo. Haruhiro desviou da espada do seguidor A, sem usar o mínimo de movimento possível. Ele não podia se exibir assim. Ele contorceu o corpo o máximo que pôde, jogando-se para fora do caminho. Ele não aguentaria assim. Ele mesmo sabia disso. Queria manter a calma, mas simplesmente não conseguia. Sempre acabava entrando em pânico, apesar de si mesmo. Yai! Gritou ele. Me cortou. No meu braço esquerdo. Um pouco acima do cotovelo. É superficial. Estou bem, disse a si mesmo rapidamente. Espera não, está sangrando. E bastante. Dói. Que droga! Qual é, por favor? Para quem estou dizendo por favor? Não sei ao certo. Se eu tivesse que chutar, diria para o seguidor A. Estou dizendo não me perturbe assim talvez. Claro, mesmo se eu pedisse não me ouviria. Au! O seguidor A virou-lhe as costas novamente. É o mesmo truque de antes. Só preciso desviar quando vier, pensou Haruhiro. É tão óbvio. Quando eu sei o que está fazendo, essa técnica não me assusta nem um pouco. Haruhiro fez exatamente isso. Ele se esquivou. Recuar. Ótimo. O ataque do seguidor A não me alcançará aqui. Ou talvez não devesse ter acontecido, mas o seguidor A de repente deu uma cambalhota e saltou em sua direção, o que deixou Haruhiro perplexo. O quê? Aquela não era a espada dele. Me chutou. Bem no peito. Haruhiro foi arremessado para longe e caiu sentado no chão. O seguidor A veio atrás dele, tentando atacá-lo enquanto ele estava caído. Droga. Ele vai me pegar. Culpa. Uma luz. É a magia de Mary. A luz ofuscante atingiu o seguidor A. O seguidor A cambaleou para trás, desequilibrado. Enquanto Haruhiro se levantava, Mary se aproximou do seguidor A. Esmagar. Com um forte golpe de seu cajado de sacerdote, ela desferiu um golpe devastador na lateral do rosto do seguidor A. Foi uma combinação de Blame com Smash. Magnífico, pensou Haruhiro, maravilhado. Espere, agora não é hora de ficar impressionado. O seguidor A estava cambaleante. Haruhiro deslizou por trás do seguidor A, agarrando-o e cravando sua adaga sob sua mandíbula. Aranha. Recuando imediatamente por um instante, seus olhos encontraram os de Mary. Bela defesa, disse ele, olhando ao redor. Moguzo está levando a melhor com o capataz. Yumi está tendo dificuldades contra a seguidora B. Parece que ela se machucou. Melhor ajudá-la. Depois disso, Shihoru usou o feitiço Vínculo Sombrio para atrasar o capataz. Moguzo o derrotou com um ataque completamente unilateral. E então eles só precisaram se unir contra o seguidor B e finalizá-lo. Haruhiro e os outros rapidamente coletaram os talismãs dos cadáveres dos kobolds e pediram a Mary que curasse seus ferimentos, podendo finalmente respirar aliviados. Algo que lhes fora negado até então. Mesmo sem o Hanta, conseguimos resolver as coisas, né? Disse Yumi com um leve sorriso. No entanto, era um sorriso carregado de exaustão. Além disso, assim como Haruhiro, Yumi também havia se ferido na última batalha. Talvez fosse mais preciso dizer que não foi bem que eles conseguiram resolver as coisas, mas sim que de alguma forma, as coisas acabaram dando certo. Mesmo assim foi por pouco, eu acho, disse Shihoru baixando a cabeça. Eu realmente acho que Yumi e Haruhiro-kun não deveriam estar na linha de frente. Não quero desmerecer nenhum de vocês com isso. Eu sei, Haruhiro sorriu para Shihoru. Era um sorriso forçado, no entanto. É exatamente como você está dizendo. Yumi e eu não somos do tipo que conseguem enfrentar um inimigo e simplesmente dar o nosso melhor. Bem, principalmente eu. Não sei como explicar, mas sabe. Quando as coisas dão errado, o inimigo acaba me fazendo correr para lá e para cá. E mesmo quando dão certo, acabo fazendo o inimigo correr enquanto tento me manter firme. Quando isso acontece, tenho certeza de que deve ser um pouco difícil para Mary e Shihoru. O campo de batalha vira uma bagunça. Acho que fica difícil manter o controle da situação, sabe? Mas o Hanta também se muda bastante, disse Mary. Ela talvez estivesse tentando acobertá-lo, mas Haruhiro balançou a cabeça negativamente. Sim, claro. Mas no caso do Hanta, ele está tentando atrair inimigos para lutar com ele 1 contra 1. Se eu tentar me envolver, ele fica irritado. Ele é um idiota, mas se o deixarmos em paz, ele sempre mantém um deles ocupado. Acho que isso é muito importante. Além disso, ele, não quero admitir,
Simplesmente não é justo. Mas é a verdade, então vou admitir. Haruhiro suspirou. Ele está definitivamente ficando mais forte. Mais rápido que qualquer um. Não sei se é por causa do jeito como ele usa suas habilidades freneticamente, mas ele consegue dispará-las uma após a outra muito rapidamente. Ele se tornou um verdadeiro trunfo na batalha. Não há dúvida disso. Talvez mais um do que eu, um inútil. Ele quase disse isso, mas Haruhiro conseguiu se conter. Não há necessidade de se depreciar. Nada de bom pode vir disso. Nós deveríamos ir salvar. Moguzo começou a dizer, mas parou abruptamente. Escutem. Yumi olhou para Haruhiro com os olhos semicerrados. Uma de suas bochechas estava inchada. Escutem, sobre a Yumi, vocês provavelmente já sabem disso, mas ela odeia o Hanta. Quando o Hanta chama os seios dela de pequenos, a Yumi fica muito magoada. Mesmo quando ela pede para ele parar, o Hanta não para. Quando uma pessoa age assim, é difícil gostar dela, mesmo que alguém peça para você gostar. Sim, Haruhiro assentiu, dizendo para ela continuar. Então, sabe, Yumi olhou para baixo, inflando as bochechas dessa vez. Então, a Yumi ainda odeia o Hanta, mas só de ele ter ido embora, já estamos passando por momentos bem difíceis. Mas no caso do Hanta, são o Haru-kun, o Moguzo, a Shihoru, a Mary-chan e a Yumi, são 5 pessoas. Imagine o quão difícil seria para qualquer um de nós se os outros 5 desaparecessem de uma vez. Yumi, Shihoru passou o braço em volta do ombro de Yumi. Quando a Yumi pensa nisso, Yumi estava com os olhos marejados. Se fosse a Yumi, e ela estivesse num lugar como este, e 5 pessoas, todo mundo, simplesmente desaparecessem, ela se sentiria muito sozinha, não é? A Yumi tem certeza de que não conseguiria dar um único passo depois disso. Quando ela se pergunta o que o Hanta está fazendo. Antes de mais nada, Haruhiro começou a dizer, mas então fechou a boca com força, respirando pelo nariz. Ter que pensar seriamente sobre essas coisas é bem difícil, eu acho. Mesmo que pareça que está me enlouquecendo, preciso chegar a uma decisão calma de alguma forma. Será que consigo fazer isso? Será que sou capaz? Sinceramente, só vou saber se tentar. Mesmo depois de tentar, talvez eu ainda não saiba se estou realmente calmo ou não. Como posso avaliar? A quem devo perguntar? Ei, será que pareço calmo agora? Será que eu deveria simplesmente perguntar assim? Sim, eu não posso fazer isso. Todos voltaram sua atenção para Haruhiro, aguardando suas próximas palavras. Eles estavam contando com Haruhiro. Vou ter que fazer isso. Não posso afirmar com certeza se Hanta está seguro ou não. No entanto, quero agir partindo do pressuposto de que ele está. Se não fizermos isso, todas as nossas ações perderão sentido. Portanto, Hanta ainda está vivo. Se ele estiver vivo, quero salvá-lo. Considerando a situação, Haruhiro não podia simplesmente passar a tarefa para outra pessoa, mas também não podia desistir e fugir de tudo. Primeiro, descemos até o 4º nível, disse ele. Se conseguirmos, desceremos até o 5º. No entanto, não corremos riscos. Hanta ficou lá embaixo para que pudéssemos escapar. Independentemente de ele ter ou não feito isso, se formos eliminados por causa dele, o risco que ele correu terá sido em vão. Sou péssimo, pensou Haruhiro. Não posso dizer isso em voz alta, mas se fosse qualquer um dos nossos camaradas que não fosse o Hanta, eu poderia ter demorado mais para encontrar uma resposta. Praia? Provavelmente é por causa de você que consigo manter um certo grau de calma. Definitivamente não façam nada imprudente, acrescentou. Vamos priorizar nossa própria segurança e se a situação piorar, voltaremos. Por enquanto, vamos sair. Pensaremos no que faremos depois quando chegarmos lá. Alguma objeção? Ele não pensou nem por um momento que alguém fosse levantar a mão. Na verdade, ninguém o fez. Haruhiro havia tomado a decisão, e todos os outros simplesmente concordaram com ela. Haruhiro temia que o peso incrível da responsabilidade, da incerteza ou do terror o paralisasse. Mas não foi bem assim. Na verdade, ele se sentiu até aliviado. A decisão já estava tomada. Agora, ele não teria escolha a não ser se dedicar seriamente a isso. Ele poderia até já estar com a mentalidade certa. Certo, vamos lá, disse ele. Hanta está nos esperando. Não posso ficar nesse cercado de minhocas para sempre. Esses bichinhos estão ficando muito amigáveis, e isso é meio nojento. Mesmo assim, vou sentir sua falta, disse Hanta, despedindo-se do verme porco que se esfregava nele. Não vou sentir nenhuma falta. Nem pense em me seguir. Se tentar, vou fritar você inteiro e depois comer, entendeu? Suas palavras, porém, caíram em ouvidos surdos, pois o verme porco continuou a grunhir e a se aconchegar nele com o focinho. Verme porco estúpido e grudento. É adeus. Hanta se livrou do verme porco que o perseguia e pulou a cerca. O único seguidor fiel de que precisava era seu demônio, Zodiac-kun. Lagarta peluda e fraca. Lagarta, lagarta. Keilen, Lagarta, 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 lagarta. Calha a boca por um instante. Não, calha a boca. Keilen, ele. Para sempre. O que? Você está me dizendo para morrer? Ele. Vaza daqui, Zodiac-kun. Não, em vez disso, Zodiac-kun aproximou sua boca semelhante a um corte da orelha de Hanta. Está aqui. Aqui. Um dos que estão tentando te matar. O quê? Em pânico, Hanta olhou em volta. Lá estava ele. Um ancião. Do tipo que carregava um chicote de metal e um fio de aço. Felizmente não estava olhando em sua direção, mas estava se aproximando. Após hesitar por um instante, Hanta saltou para um cercado de minhocas diferente daquele em que estivera antes. Se mergulhasse junto com as minhocas, o ancião não veria à primeira vista. Havia também currais de pigrates nas proximidades, mas depois de vê-los devorar avidamente o cadáver de um kobold, Hanta decidiu que preferia não entrar lá. Afinal, eu não gostaria de ser devorado. E então, depois de brincar com os vermes porco, não estavam brincando, estavam apenas se aconchegando nele, entendeu? Dois deles se agarraram a ele dessa vez, lambendo seu rosto sem parar. As línguas dos vermes porco eram ásperas, então doía.
Doía tanto que ele ficou com medo de que fossem sangrar. Puxa vida! Caramba, eu sou popular. Popular, popular, QLL. Popular, popular. Zodiac-kun você. Um dia desses eu vou te dar uma surra daquelas, Hanta prometeu a si mesmo em silêncio. Hoje, porém, não foi esse dia. Zodiac-kun estava sendo apalpado pelos vermes porco, assim como Hanta, mas o demônio não podia fazer mais nada além de permanecer ao lado de seu temido cavaleiro. À medida que acumulava mais vícios, seu demônio adquiria acesso a habilidades especiais. De 0 a 10 vícios no nível 1, o sistema avisava quando inimigos se aproximavam, se desse vontade. De 11 a 40 vícios, e uma vez atingido o nível 2, também sussurraria nos ouvidos dos inimigos para perturbá-los, quando sentisse vontade. Assim que ele ultrapassasse 41 vícios e alcançasse o nível 3, ele faria coisas como derrubar inimigos para desestabilizá-los. Claro, isso só acontecia se a pessoa quisesse. Além disso, era nessa época que o sol se punha e os poderes do deus da luz Lumiaris, inimigo natural do deus das trevas Suliel, ficavam enfraquecidos. No nível 1, ele sequer conseguia invocar seu demônio durante o dia. A partir do nível 2, o demônio se comportava como se estivesse um nível abaixo durante o dia. Hanta estava atualmente em terceiro lugar. Ele não tinha certeza absoluta, já que estava no subsolo, mas provavelmente ainda não era noite. Mesmo assim, Zodiac-kun ainda usaria suas habilidades de nível 2 contra Hanta, quando lhe dava vontade. À medida que acumulo vícios, meu demônio se fortalece e fará o que eu quiser com mais frequência, disse Hanta. Pelo menos foi o que meu mestre disse. Sério? Isso é verdade mesmo? QLL. Ele disse isso mesmo? ELL. Ele disse isso, entendeu? Você está sendo enganado. Enganado. Você está sendo enganado. QLL. Não diga coisas ameaçadoras assim. Sinistro. 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 QLL. Hoje você vai morrer. Droga. É por isso que eu não gosto de te invocar, Zodiac-kun. Ainda assim, o Zodíaco ajuda às vezes, como quando me avisou sobre a aproximação do inimigo agora há pouco. Além disso, se eu estivesse sozinho, me sentiria um pouco solitário agora. Não, Hanta balançou a cabeça negativamente. Não me sinto sozinha, como se eu pudesse me sentir sozinha algum dia. Quer dizer, a palavra solitária nem existe no meu dicionário. Você está fingindo coragem. É uma fachada frágil, muito frágil. Uma fachada de pele e osso. Não estou fingindo ser corajoso. E o que significa fingir ser magro e esquelético? Bem, de qualquer forma, ficar irritado com cada coisinha que ele diz não vai ajudar. Mas graças ao Zodiac-kun, pelo menos não estou entediado. Hanta sentiu para si mesmo. Esse é um fator importante, sabe? É um fator. Caramba, essa palavra é legal. Não um elemento, um fator. Embora talvez sou legal só porque sou eu quem está dizendo. Em outras palavras, isso significaria que eu sou legal, né? Bom, isso já era óbvio. Ufa. Ei, Zodiac-kun, não vai tirar sarro de mim? Por que você precisa ficar tão calado em momentos como este? Diga alguma coisa. Ei, Zodiac-kun. Ei, estou falando com você. Ei, Zodiac-kun. Espera aí, o quê? Aconteceu alguma coisa? Zodiac-kun, você está bem? Zodiac-kun? Ah, te enganei. QLL. Você foi enganado. Seu idiota. Hanta tentou socar Zodiac-kun, mas seu punho ricocheteou no demônio, e não havia nenhum sinal de que seu punho de ferro da retribuição tivesse surtido qualquer efeito. Você deveria ser um cavaleiro temido. Você nem sabe como causar dano a um demônio. QLL. Disse Zodiac-kun. Seu idiota, não é assim. Vamos lá, você é meu demônio. Por que eu iria querer te machucar? Você, Kei. Quando você diz isso, você está falando sério. Com certeza que sou. Você acha que eu diria isso se não fosse? Morrer 1 milhão de vezes. Por quê? QLL. Kei. Isso não faz sentido. Interpretar uma espécie de esquete cômica de marido e mulher com Zodiac-kun não vai ajudar em nada a minha situação. Foi divertido, mas não tenho tempo para isso. Ficar parado não é o meu estilo. Além disso, me esconder não vai me fazer bem nenhum, disse Hanta. Mesmo que ficasse ali, ele não achava que receberia ajuda. Não vai acontecer, né? Eles não viriam, viriam? Não. De jeito nenhum eles viriam. Em que estou depositando minhas esperanças? É patético. Sou um homem droga. Se me encontrarem, aconteça o que acontecer, disse Hanta para si mesmo, decidindo que era hora de arriscar. Isso era mais a sua cara, pensou satisfeito. Afastando os vermes porco de si, ele saltou para fora do cercado. Ainda tem um longo caminho a percorrer. Espero, pensou ele, então não correu. Correu em linha reta pelo caminho entre os currais. Fácil. Isso é moleza. Havia muitos trabalhadores nos campos de cogumelos escuros, samambaias de azevinho e flores de luz, e eles tinham uma visão clara e desobstruída de toda a área. Então era perigoso. No entanto, nesta área onde os currais de porcos de cauda curta e vermes de porco estavam concentrados, um ancião ou trabalhador só aparecia em patrulha de vez em quando. Então não era tão ruim em comparação. As cercas ao redor dos currais também eram bem altas, então se ele se mantivesse próximo ao chão, não chamaria atenção. Será que eu estava sendo cauteloso demais antes? Pensou Hanta. Estou tão eufórico que poderia pular de alegria, hehe. Hanta sorriu. Depois que Hanta se empolgou e começou a pular, um funcionário saiu de trás de 2 cercados à sua esquerda e eles colidiram. Uau! Ai! Isso surpreendeu, mas ele não tinha tempo para surpresas agora. Hanta se atirou sobre o trabalhador e começou a lutar com ele. Ele fez isso porque não achava que teria tempo para sacar sua espada longa, mas o que ele faria agora? Teve um lampejo de inspiração. Ultimamente, Haruhiro usava uma habilidade chamada aranha de vez em quando. Era só isso. Ele não sabia como fazê-la, mas imaginou que poderia simplesmente imitar o que tinha visto e descobrir o resto sozinho. Ele não se mexa.
Primeiro, Hanta aplicou um mata-leão no trabalhador. É claro que o operário se debateu e resistiu. Era incrivelmente forte, mas Hanta também estava desesperado. Ele imobilizou os 2 braços do inimigo com os seus. Quando tentou envolver as pernas na frente das pernas do oponente, não saiu como planejado e ele acabou caindo junto com o operário. Urk, enquanto rolava pelo chão com o trabalhador, bateu com a cabeça várias vezes. Além disso, levou uma cotovelada na lateral do corpo e sentiu muita dor. A técnica parecia bastante simples, mas é mais difícil do que eu imaginava. Por enquanto, manter os braços do trabalhador amarrados assim não me parece estar me levando a lugar nenhum. Preciso pegar a garganta dele. Soltando os braços, Hanta foi torcer o pescoço do trabalhador. Ele o envolveu com os 2 braços e apertou com força. Ao perceber que não conseguia respirar, o trabalhador se debateu ainda mais freneticamente do que antes, tentando se livrar de Hanta. Não vou deixar você me derrubar, pensou Hanta. Arg! Ele gritou. O trabalhador o arranhou no rosto. Enfiou os dedos na boca dele, rasgando o canto dos lábios. Hanta mordeu os dedos do trabalhador e continuou apertando seu pescoço. Ninguém. Finalmente, o trabalhador desmaiou. Eu o matei. Não. Incapaz de acreditar que tudo havia terminado, Hanta não soltou o pescoço do trabalhador por mais 5 a 10 segundos. Agora é seguro? Ele verificou se estava respirando. Não estava. Parecia estar morto. Hanta empurrou o cadáver do trabalhador para longe de si. Tentou se levantar, mas não tinha forças. Zodiac-kun flutuava por perto, olhando para Hanta. Ei, o que você está fazendo? Você é inexperiente. Verde. Uma uva verde. Ei, como é que eu sou uma uva? Mas essa foi por pouco, né? Não foi por pouco, né? Eu estava absolutamente bem, não estava? Sim, essa é a minha história e não mudo de ideia. Com algum esforço, Hanta se levantou. Agora, o que fazer com o corpo? Primeiro, ele retirou o talismã. Isso o animou e ele quase quis gritar de alegria ao jogar os restos mortais do trabalhador no chiqueiro. E é isso, uau! Houve muitos latidos. É um kobolds. Não, kobolds. Tem um bando de kobolds vindo na minha direção. Lute. Cavaleiro temido. Keilen ei. Lute contra eles. Keilen ele. Não, eu não vou brigar. Obviamente são muitos para eu lidar. Lagarta peluda e fraca. Lagarta. Ei, ele. Droga, Zodiac-kun. Hanta virou as costas e fugiu. Meu corpo está pesado. Além disso, meu rosto todo, principalmente o lábio cortado, dói. Quão grave é o corte? Isso é horrível. O que eu vou fazer se tiver virado um homem com a boca cortada? Meu rosto bonito estaria arruinado. Acho que não é com isso que eu deveria estar me preocupando, né? Quando ele se virou, parecia que os kobolds quase o tinham alcançado. Ele queria choramingar e reclamar, mas sabia que Zodiac-kun só iria zombar dele. Não tinha certeza se conseguiria sobreviver à língua afiada de Zodiac-kun em seu estado mental atual. Então, Hanta decidiu ficar quieto, não olhar para trás e correr o mais rápido que pudesse. Não é meio barulhento por ali? Perguntou Haruhiro, apontando. Todos se viraram para olhar naquela direção. Yumi levou as mãos aos olhos como se fossem binóculos. É difícil ver com todas essas cercas, mas parece que tem algo se mexendo ali. Eu também ouço kobolds latindo. Mary estava ouvindo atentamente. Parece haver um grande número de kobolds por ali. Você acha? Disse Shihoru, segurando seu cajado com firmeza. Moguzo assentiu com a cabeça. Pode ser o Hanta-kun. Talvez? Haruhiro e os outros estavam no 4º nível, a fazenda. Eles tinham descido do 3º para o 4º nível e faltava pouco para chegarem a um poço que levava ao 5º nível, quando Haruhiro notou algo estranho. Será que ele subiu do 5º para o 4º andar sozinho? Perguntou-se Haruhiro. Eu sempre soube que ele era um cara teimoso. Pode não ser a façanha mais incrível de todos os tempos, mas ainda assim é impressionante se ele conseguiu. No mínimo, Hanta tinha uma capacidade de sobrevivência maior do que a de uma pessoa comum. Essa atitude de nunca desistir era algo que nenhum dos outros possuía. Vamos lá, disse Haruhiro. Todos se entreolharam e então se dirigiram para a confusão. Foram rápidos, mas cautelosos. Se acabassem sendo perseguidos também, o objetivo seria frustrado. Mesmo assim, não é meio impossível se aproximar de um lugar onde um grande número de kobolds está correndo sem ser descoberto. Haruhiro fez com que todos os outros ficassem para trás, espiando por trás de um dos cercados. Lá estavam eles. Um bando deles. Os kobolds corriam para lá e para cá, às vezes pulando as cercas para dentro ou para fora dos cercados, latindo loucamente como cães o tempo todo. Haruhiro os observou por um tempo. Os kobolds nem sequer olharam em sua direção. Não que ele se importasse. Haruhiro recuou a cabeça. Nem pensar. Essa era a única conclusão possível. Se fossem mais longe, os kobolds certamente os encontrariam. Se quisessem ser encontrados, poderiam tentar atrair os kobolds para longe para ajudar Hanta, que provavelmente estava fugindo ou se escondendo. Mas mesmo que fizessem isso, não teriam certeza de que conseguiriam atrair todos os kobolds até eles. Além disso, comparado aos outros 5, Haruhiro achou que Hanta teria mais facilidade para correr e se esconder. Se Haruhiro e o resto do grupo se vissem perseguidos por kobolds novamente, não havia garantia de que todos conseguiriam escapar. Na verdade, era melhor presumir que não conseguiriam. Precisavam descartar qualquer noção otimista desse tipo. Ele realmente não queria que os kobolds os encontrassem. No entanto, Haruhiro estava tendo dificuldades para bolar uma solução para ajudar Hanta sem ser descoberto. Era uma questão de prioridades. Qual deve ser a ordem de prioridades aqui? Neste momento, o que é mais importante? E o que vem depois disso? A prioridade mais importante era, mantendo os 5 em segurança.
O resgate de Hanta veio depois disso. Essa ordem não podia ser alterada. Tinha que ser assim. Mesmo que não fosse Hanta quem precisasse ser salvo, se fosse Yumi ou Shihoru, ou até mesmo Moguzo ou Mary, Haruhiro teria que tomar a mesma decisão. Ele acreditava que esse era o seu papel como líder. Vamos sair daqui, disse Haruhiro, balançando a cabeça. Não duvido que Hanta esteja por aqui, mas se os kobolds nos encontrarem e piorarmos ainda mais a situação, só vai piorar. Os kobolds não parecem ser muito pacientes. Eles desistem muito rápido. Tenho certeza de que também tem trabalho a fazer. Então, as coisas vão se acalmar eventualmente. Vamos procurar Hanta quando isso acontecer. Mas, e se? Shihoru disse hesitante. E se Hanta for pego antes disso e... Ah, desculpe, eu só... Se ele fizer isso... Yumi mordeu o lábio e fez uma careta. Se isso acontecer, não veremos Hanta vivo novamente para dizer o mínimo. Você tem razão, disse Mary com o rosto um pouco pálido. Moguzo soltou um longo e profundo suspiro. Quem tomou a decisão? Haruhiro apertou as coxas com força. Fui eu. Não importa o que aconteça, a responsabilidade é só minha. Não, isso não está certo. Yumi balançou a cabeça vigorosamente. Não é só sua responsabilidade, Haruko. Isso é algo que todos nós temos que... Não é sim. Ele ficou aliviado por sua voz não ter tremido ali. Não queria exibir sua patética fraqueza mais do que o necessário. Não importava tanto quando nada de importante estava acontecendo, mas não agora. Agora não era a hora para isso. Se todos fizerem o que eu decidir, a responsabilidade será minha, explicou Haruhiro. Não sei, não consigo explicar direito, mas tem que ser assim. Não consigo lidar com isso sem o apoio de todos vocês, mas mesmo assim, acho que se ficarmos só nos apoiando uns aos outros, ainda seremos fracos. Um núcleo, um pilar central. Acho que o grupo precisa de alguém assim. O problema é que não tenho certeza se consigo. Bem, pelo menos pretendo tentar. Darei o meu melhor. Então, quero que me deixem carregar esse fardo. Yumi deu um tapa repentino nas costas de Haruhiro. Haru-kun, agora você está agindo como um menino. Eu sou um cara, sabe? Sempre fui. Não, a Yumi não quis dizer isso. Vamos ver. É que a Yumi não sabe bem o que quis dizer, mas com certeza achou que você estava agindo como um garoto. A Yumi vai te seguir, Haru-kun. Ah, claro. Obrigado. Por mais estranho que pareça dizer isso. Quando Yumi disse que o seguiria, o coração de Haruhiro disparou. Quando uma garota dizia algo assim, era difícil para ele não tirar conclusões precipitadas. Não era bom para o seu coração. Claro, provavelmente isso significava apenas que Yumi o estava aceitando como líder por enquanto. Shihoru baixou a cabeça por algum motivo. Haruhiro, deixe-me agradecer antecipadamente por tudo. Oh, obrigado. Mas por quê? Pareceu-me a coisa certa a dizer, murmurou ela. Ok. Moguzo grunhiu e fez um sinal de positivo com o polegar. Por um instante, sem saber o que fazer, Haruhiro retribuiu o gesto de positivo com o polegar. Em seguida, Mary estendeu a mão para ele. Depois de limpar apressadamente a palma da própria mão na capa, Haruhiro apertou a mão de Mary. A pele dela é incrivelmente macia, pensou ele. A mão de Mary. É tão macia. Haruhiro verificou mais uma vez a área onde eles pensavam que Hanta estivesse. Nada mudou. Invadir ali seria suicídio. Vamos nos afastar o suficiente para que possamos ver o que está acontecendo, disse Haruhiro aos outros, acrescentando, Hanta está bem. Se isso pudesse matá-lo, ele já estaria morto várias vezes. É claro que aquilo era apenas para acalmá-los. Seus camaradas também deviam saber disso. Mesmo assim, todos assentiram. Ele ficou grato por isso. Não preciso que você volte para me assombrar. Isso seria absolutamente o pior. Enquanto saíam dali, Haruhiro sussurrou para si mesmo. Então não morra, Hanta. Ai, isso dói. Hanta pressionou o braço esquerdo com a mão direita, ainda segurando a espada longa com o braço direito. Tentou agarrar o braço esquerdo, mas isso fez gemer de dor. Isso não adiantava. Ele não podia gemer agora. Hanta estava escondido. Como sempre, ele estava escondido no meio de um criadouro de minhocas, ou melhor, no meio das minhocas. Ele estava sendo protegido pelos grandes e respeitáveis vermes-porco, para sermos ainda mais precisos. Hanta estava escondido em um grupo de minhocas que se aglomeravam no canto de um dos cercados. Sozinho. Agora, ele estava verdadeiramente sozinho. O demônio zodíaco havia partido. O feitiço que ele usava para invocar seu demônio, chamado demoníaco, tinha um limite de tempo. 30 minutos após ser invocado, o demônio retornaria para o lado do deus das trevas Sulel. Hanta não tinha força de vontade para invocar Zodíaco novamente agora que o demônio havia ido embora. Se eu fizesse, só receberia uma enxurrada de insultos que me deixariam ainda mais deprimido. Com 1 milhão, ou pelo menos era essa sensação de Hanta, de kobolds perseguindo, até mesmo o grande Hanta-sama, que havia corrido com tanta magnificência e habilidade. Estava agora exausto. Ele também estava ferido. Tinha sofrido muitos ferimentos. Em particular, o ferimento em seu braço esquerdo era tão profundo que ele não conseguia movê-lo direito. A dor no braço esquerdo era tão intensa que ele nem conseguia identificar onde mais estava ferido. Era tão grave que ele nem queria verificar a aparência do ferimento e o quanto estava sangrando. Todo o seu braço esquerdo parecia estar latejando. A cada pulsação, ele sentia o sangue escorrendo. A Hanta percebeu de repente que estava ofegante e sem fôlego. Eu vou chorar. Ele tentou dizer da forma mais fofa possível, mas isso não o fez se sentir nem um pouco melhor. Uma dança nua. Quero ver uma dança nua. Quero que uma gata super gostosa dance nua na minha frente. Não, nua não basta. Quero que ela esteja usando alguma coisa, pelo menos. Talvez só a calcinha. Mary. Não exatamente. Mary é linda demais. Minha imaginação não aguenta. Acho que vai ser a Shihoru. Afinal, ela tem seios fartos. Isso é bom.
Eu gosto de seios grandes. A Yumi também não é nada mal, veja bem. Seios grandes são legais e tudo mais, mas tem outras coisas que também importam. Como o rosto dela. A Yumi faz mais o meu tipo nesse quesito. Não presta. Parece realista demais. Além disso, somos camaradas. Estamos sempre juntas. Ou pelo menos estávamos. Quando penso nela assim é meio estranho. Bom, tanto faz. Acho que não importa mais. Eles não vêm. Bom, isso é óbvio. Claro que não veriam. Não tem a menor chance de virem. Não estou esperando nada, tá bom? Hanta teria que sair das minas sozinho. Será que ele conseguiria? Até pouco tempo atrás, ele tinha toda a intenção de fazer isso. Estava convencido de que conseguiria. Ou, pelo menos, tentava se convencer de que conseguiria. Agora, ele pensou que poderia ser muito difícil. Doía. Ele não conseguia usar o braço esquerdo de jeito nenhum com a ferida daquele jeito. Se corresse e fizesse movimentos bruscos, pioraria a situação. Acabaria gemendo de dor. Não aguentava mais aquela dor latejante que fazia seu cérebro estremecer. Não consigo continuar. Não aguento mais. De jeito nenhum. Nem pensar. É o que eu gostaria de gritar e acabar com a minha fraqueza. Se eu pudesse, eu faria. Por que as coisas acabaram assim? Porque eu tentei bancar o descolado, né? Mandando o Moguzo ir na frente. Eu nunca deveria ter feito isso. Queria não ter feito. Por que eu fiz isso, afinal? Porque eu queria tentar dizer isso uma vez. Queria dizer aquela frase legal que eu sempre admirei? Era só isso mesmo? Não, não é isso, né? Eu queria o reconhecimento deles. Se eu fizesse algo altruísta assim, esperava que todos pensassem. O Hanta é incrível. Acho que isso fazia parte da ideia. Eu sou eu, os outros são os outros. E não importa o que as pessoas pensem de mim, estou totalmente bem. Quando eu disse isso, era mentira. Se possível, quero que as pessoas tenham uma boa impressão de mim. Quero ser querido. Ser visto como alguém valioso. Não é que eu não saiba o que devo fazer. É isso que eu tenho que fazer, certo? Agir como eu acho que uma boa pessoa agiria. Pensar em todos. Ser atencioso. Se você fizer isso, tudo o que precisa é de um rosto bonito e pronto. Ah, esse é o Manato. Eu não posso ser ele. Eu não sou o Manato. Eu nunca poderei ser como o Manato. De qualquer forma, já é tarde demais. Muito tarde. Ninguém tem uma boa opinião sobre mim. Ninguém gosta de mim. Ninguém me valoriza. Mas eu me saí muito bem ali. Com aquela parte do Moguzo pode ir na frente. Se eles conseguissem escapar, talvez pensassem obrigado, Hanta, tudo graças a você. Ah, cara, naquele momento eu estava tão tranquilo. Acho que já chega. Após ter feito algo de bom no final, tendo salvado seus camaradas, Hanta morre nas minas de Sirene. Vocês todos se lembrarão de mim de vez em quando, murmurou ele. Os vermes-porco começaram a grunhir e a lamber vigorosamente o rosto dele. Não, esperem, pessoal, eu não estava falando de vocês. Vocês não são as pessoas de quem eu estava falando. Ele estava todo sentimental, e agora os vermes-porco tinham estragado tudo. Bem, talvez tenha sido melhor assim. Se ele fosse morrer, ser esmagado por vermes-porco não era a forma como ele queria partir. Ele queria uma morte melhor do que essa. Ele deveria lutar com todas as suas forças e cair gloriosamente. Sim. Hanta espantou os vermes-porco de si e pulou a cerca. Não fazia muito tempo. Quanto tempo, ele honestamente não sabia. O lugar estava infestado de kobolds, mas agora estava desolado. Eles já desistiram. Cães sem espinha dorsal. Hanta sorriu. Se for assim, talvez eu consiga sair daqui. Ele testou o golpe com a espada longa usando a mão direita. Seu braço esquerdo doeu um pouco, mas nada que ele não pudesse suportar com um pouco de esforço. Bem, eu nunca morreria tão facilmente, não é? Agora que penso nisso. Enquanto caminhava cantarolando para si mesmo, de repente uma dúvida lhe ocorreu. E será que aqueles caras realmente me abandonaram? Eles são um bando de perdedores, mas não são pessoas ruins, na verdade. Tenho certeza de que me odeiam e tudo mais, mas sou um camarada. Talvez não me abandonassem tão rápido. Aliás, mesmo que quisessem, talvez achassem que seria cruel demais e não conseguissem levar adiante. Talvez, quem sabe, os camaradas de Hanta estivessem procurando por ele. Havia uma chance, ainda que remota, disso. Não faça isso. Hanta suspirou. Vocês são um bando de perdedores, entenderam? Se arriscar por minha causa não combina com vocês. Isso é coisa de cara, tipo eu, por exemplo. Se seus camaradas o estivessem procurando, e algum deles viesse a perder a vida por causa disso. Isso não tem graça. Um arrepio percorreu sua espinha e Hanta estremeceu. Não, de jeito nenhum, eu não quero isso. Não quero contrair uma dívida enorme assim. Pare com isso, por favor. Se sua voz pudesse alcançar seus camaradas distantes, ele queria dizer-lhes que estava bem e que saíssem das minas imediatamente. Ele não chegaria ao ponto de dizer que deveriam retornar à Alterna. Se possível, esperava que o esperassem do lado de fora. Uau! Hanta encostou-se à cerca. Por um instante, seu braço esquerdo latejou, mas isso não era nada para ele. Um kobold operário surgiu de trás de uma esquina um pouco à frente. Ainda não tinha notado, mas era apenas uma questão de tempo. Ele teria que matá-lo. Tomada a decisão, Hanta agiu rapidamente. Não correu, pois isso agravaria seu ferimento. Aproximou-se do trabalhador com passos suaves e deslizantes, chegando a ficar a 2 metros dele. O trabalhador se virou para encará-lo. Nesse instante, Hanta interveio para diminuir a distância. Raiva. Não, isso não era apenas raiva. Esta era a versão 2 da raiva, raiva silenciosa. A espada longa de Hanta perfurou brilhantemente a garganta do trabalhador. O trabalhador se debatia, mas com a garganta dilacerada, não conseguia emitir um som. Hanta girou sua espada longa, chutando o trabalhador para longe. Pisou na cabeça dele, esmagando-a com a bota. O trabalhador parou de se mover imediatamente. Hanta se agachou.
Dói. Meu braço esquerdo. Dói muito. No entanto, conforme ele permanecia imóvel e tentava suportar a dor, ela diminuiu. Hanta arrancou o talismã do cadáver do trabalhador, assentindo para si mesmo em sinal de aprovação. Eu vou fazer isso. Um vira-lata de cada vez. Houve uma mudança visível, ou melhor, audível, naquele momento. Tudo ficou em silêncio. Haruhiro e os outros estavam escondidos em um cercado vazio, sem porquinhos da Índia ou vermes da Índia. Ficava a certa distância de onde eles achavam que Hanta estava, mas havia um grande alvoroço vindo daquela área até recentemente. Agora, algo havia mudado. Quase não se ouvia som algum. O que isso indicava? Hanta havia sido capturado ou havia escapado? Se ele tivesse conseguido escapar, poderia muito bem ter subido até o 3º nível. Esse pensamento ocorreu repentinamente a Haruhiro, preocupando-o porque ele nunca havia sequer considerado essa possibilidade antes. Se eu fosse mais inteligente, todas as possibilidades me viriam à mente e eu conseguiria escolher rapidamente aquela com maior probabilidade de sucesso. Ou será que não? Infelizmente, Haruhiro não conseguia se imaginar sendo tão inteligente. Ele teria que se virar com o que tinha. Vamos lá. Vamos procurar o Hanta. Nós vamos encontrá-lo. Acho que provavelmente Haruhiro quase disse, mas se calou. Está tudo bem, disse Mary, dando um tapinha no ombro dele. Haru, você deve lidar com as coisas da maneira que for melhor para você. Sim, sim, concordou Yumi, e então, por razões que ele não compreendia muito bem, deu um tapinha na cabeça de Haruhiro. Haru-kun, você é Haru-kun porque ser Haru-kun faz de você Haru-kun. Não entendi o que você quis dizer, ou melhor, parece tão óbvio que não faz o menor sentido. Mas levar um tapinha na cabeça foi uma sensação boa. Embora um pouco constrangedora, então, bem, acho que está tudo bem. Moguzo se levantou, pontuando o gesto com um grunhido, como se estivesse se preparando psicologicamente. Shihoru respirava fundo para se acalmar. O partido entrou em ação. Primeiro, eles se dirigiram para a área onde achavam que Hanta talvez possivelmente estivesse. Como eu imaginava, não há muitos kobolds, pensou Haruhiro. Ou melhor, não há nenhum. Está tudo quieto. Silêncio demais. Enquanto caminhavam por uma abertura entre os recintos dos Pigrites e dos Pigworms, Haruhiro de repente teve uma má sensação. Independentemente do que tenha acontecido, não é normal que esteja tudo tão quieto. Será que Hanta foi capturado pelos kobolds? Haruhiro sentiu uma forte vontade de gritar o nome de Hanta. Não que eu vá fazer isso. Seria nojento. Mas acho que esse não é o problema, né? Seria uma má ideia levantar a voz agora. Pelas suas expressões, cada um dos seus camaradas parecia ter um pensamento diferente sobre isso. Provavelmente não estavam imaginando um final feliz. Ainda não sabemos, disse Haruhiro em um sussurro, refletindo em seguida que suas palavras poderiam ter sido um pouco mais incisivas. Se eu fosse dizer alguma coisa, deveria ter dito que tinha certeza de que ele estava vivo. Comigo, sempre faço as coisas pela metade. Fico feliz que meus camaradas me incentivem a ser eu mesmo, mas preciso trabalhar para corrigir meus defeitos. Será que sou capaz disso? Será que as pessoas conseguem mudar tão facilmente? Agora mesmo, disse Mary parando abruptamente. Yumi olhou em volta. Será que eles nos encontraram? Não, Shihoru arregalou os olhos, balançando levemente a cabeça. Moguzo desembainhou sua espada bastarda e assumiu uma posição de luta. Hanta-kun. Onde? À nossa esquerda? Só ouvi o som característico dos kobolds uivando uma vez, mas vinha daquela direção. Mesmo assim, não havia muitos deles, ou pelo menos não me pareceu que houvesse. No mínimo, ainda não se tornou um grande problema. O que eu faço? Haruhiro começou a correr. Vamos lá. Isso está certo? Posso estar colocando todos em perigo. Tenho certeza de que não estou cometendo um erro? Se parecer perigoso, simplesmente voltaremos. Sim, ainda não estamos em uma situação crítica. Me frustra ficar dando desculpas assim e procrastinando. Quero ser um líder decisivo. Será que consigo ser um? Se não conseguir, paciência, mas não me importaria de apenas parecer um. Quero fingir que sou decisivo. Sabe, isso é mais legal de certa forma. Tenho certeza de que também tranquilizaria todo mundo. Lá, vejo kobolds correndo. São 3, talvez 4. Não, 5. São 5. Um ancião, e os outros parecem ser trabalhadores. Não são números com que devamos nos preocupar. Os kobolds estavam perseguindo alguém. Ou melhor, eles já tinham alguém cercado. Havia um único humano armado cercado por kobolds. Aquele cara tinha uma espada longa na mão direita e a brandia. Ele estava tentando se livrar dos kobolds que o perseguiam, mas não estava dando certo. Ele saltou para trás num instante, tentando se distanciar dos kobolds. Ou pelo menos tentou, mas eles logo o alcançaram. Hanta! Haruhiro gritou. Ao ouvir isso, Hanta ficou com uma expressão de quem tinha visto um fantasma. Não, cara, essa deveria ser a minha fala, pensou Haruhiro, mas quando parou para pensar, Hanta não tinha dito nada. Não é a minha fala. Minha o quê então? Acho que não importa. Não tenho tempo para pensar nisso. Enquanto Hanta permanecia parado, após ter parado de repente, um dos trabalhadores saltou sobre ele e o empurrou para baixo. Uau! Exclamou Hanta. Estamos indo te salvar agora, gritou Haruhiro. Um deles está com Hanta imobilizado. Os outros 4 também estão de olho no Hanta e não estão prestando atenção em nós. Nós podemos dar um jeito nisso. Ataquem todos. Todos ao mesmo tempo. No instante em que ele disse isso, Haruhiro já conseguia ver aquela linha de luz difusa. A linha serpenteava da adaga de Haruhiro até um trabalhador, e então até as costas do ancião.
Que fila longa, pensou Haruhiro. Mesmo sem pensar nisso ativamente, seu corpo se movia como se estivesse sendo controlado por outra pessoa. Primeiro, um golpe rápido no trabalhador. Em seguida, cravou sua adaga no ancião. Ele não sabia bem como descrever a sensação que teve ao atingir um ponto vital. Era como um aperto no peito. Sim, entendi, ele perceberia quando acontecesse. Enquanto Haruhiro derrotava rapidamente um operário e o ancião, Moguzo usava sua especialidade, o golpe de agradecimento, para abater um operário. Mary usou seu cajado de sacerdote para atingir outro operário, e então Shihoru o atingiu com um golpe sombrio. Quando Yumi usou uma combinação de limpador de pincéis e cruz diagonal para encurralá-lo em um canto, Moguzo usou o golpe de agradecimento. Meu Deus! Droga! Hanta ainda estava sendo segurado por um operário. Haruhiro correu silenciosamente até o trabalhador, agarrou-o por trás e, em seguida, enfiou sua adaga sob o queixo dele enquanto o puxava para baixo. Aranha! Cura! Mary ajudou Hanta a se sentar e imediatamente começou a curá-lo com magia de luz. Os ombros de Hanta subiam e desciam com a respiração pesada. Ele lançou um olhar fulminante de soslaio para Haruhiro. Não grite o nome de um cara assim do nada. Quase morri de susto, seu idiota. Ainda assim, ele está em um estado terrível, pensou Haruhiro. Mary começou curando aquele ferimento no braço esquerdo dele, que parecia bem profundo, mas o rosto dele também está um desastre. Então é difícil ficar muito bravo com ele. Desculpe, Haruhiro se desculpou sinceramente. Hanta virou-se e desviou o olhar. Yumi deu a volta na direção para onde Hanta estava olhando e então arregalou os olhos. Hanta, você está chorando. Não sou. Mas seus olhos estão todos lacrimejando. Sim, porque estou com dor por todo o corpo. Não precisa ficar bravo. Temos sorte de poder nos ver vivos de novo assim, sabe? Eu queria ver vocês, disse Hanta, e logo em seguida disse apressadamente. Ele não. Não, eu não queria. Eu não queria ver vocês de jeito nenhum. Seus perdedores. É que quando eu pensei que talvez nunca mais visse o rosto de vocês, meu peito. O que aconteceu com o seu peito? Você sentiu como se ele estivesse sendo dilacerado? Se cala a boca, peitinhos. Não os chame de minúsculos. Vou chamá-los do que eu quiser. Vou chamá-los assim 1 milhão de vezes. Eles são minúsculos, 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 minúsculos. Minúsculos, 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 minúsculos. Espere aí, Mary agarrou Hanta pelo queixo. Cale a boca e fique quieto. Ou prefere que eu não o cure? Mary estava inexpressiva, sua voz calma. Isso conferiu às suas palavras um impacto ainda maior. Ele não. Hanta endireitou-se na cadeira. Desculpe. Você levou uma bronca, provocou Yumi. Hanta apenas a encarou com desdém, sem se mexer um centímetro. Ele devia estar morrendo de medo de Mary. Graças a Deus, disse Shihoru, deixando-se cair no chão. Moguzo soltou um suspiro de alívio e disse, sim. De repente Haruhiro percebeu. Estamos começando a relaxar. É em momentos como este que mais precisamos ser cautelosos. Nosso maior inimigo são os erros cometidos quando baixamos a guarda. Haruhiro observou o que estava ao redor. Vejam, eles estão aqui. Eles chegaram. Vários kobolds saltaram de um dos cercados ao longe. São 2 não 3? Se forem só esses, então podemos lidar com eles, mas não há garantia de que vão parar em apenas 3. Mary, como está o Hanta? Perguntou Haruhiro. Estou quase terminando com ele, disse ela. Vamos sair daqui. Hanta levanta. Você consegue correr, não é? Com certeza que posso. Quem você pensa que é para falar assim, seu lixo? Disparou Hanta. Quem você está chamando de lixo? E que tal um agradecimento, cara? Pensou Haruhiro. Se ele tivesse dito que não pensara nisso, teria sido uma grande mentira, mas Hanta era Hanta porque ser Hanta fazia de Hanta Hanta. Com esse pensamento a la Yumi, ele decidiu simplesmente deixar para lá. Ahuu! Como era de se esperar, um dos kobolds uivou, mas Haruhiro e os outros já estavam fugindo. Mesmo assim, eles estavam novamente em fuga, então a situação ainda era perigosa. No entanto, era importante não reagir de forma exagerada. Sigam para o 3º nível. Desculpe, Mary, não tenho certeza se me lembro do caminho. Leve-nos até o poço mais próximo. Entendi. Hanta, você fica do lado do Moguzo. Fica lá atrás. Entendi. Mas me irrita ter que seguir ordens de um perdedor como você. Pare de reclamar, disparou Yumi. Yumi havia tirado as palavras da boca de Haruhiro, então ele conseguiu evitar ficar muito bravo com Hanta. Quando Mary dava instruções, elas eram precisas e exatas. De repente, um pensamento ocorreu a Haruhiro. Talvez Mary quisesse voltar para cá. Talvez ela tivesse passado a estrutura das minas em sua cabeça, repetidas vezes, para que pudesse fazê-lo. Mary disse que queria superar algo. Será que ela tinha algum assunto inacabado ou algo do tipo? Será que ela secretamente esperava que algum dia pudesse realizar o que quer que fosse? Será que era vingança? Como se poderia esperar? Ou será que era? Eles chegaram ao poço. Depois de mandar as meninas subirem primeiro, Hanta, Moguzo e por fim, Haruhiro subiram a escada de corda. Não vou ficar para trás de novo, ok? Reclamou Hanta, mas não era que Haruhiro não confiasse que ele não ficaria. Ele simplesmente não queria correr nenhum risco desnecessário. Os kobolds não os perseguiram até o 3º nível. Depois de tudo que aconteceu, estavam exaustos, então decidiram descansar em um lugar onde não houvesse tantas flores de luz desabrochando. Sim, esse era o plano. Lá estava escuro, muito escuro, tão escuro que não conseguiam ver nada. Era como um poço de escuridão. Haruhiro parou. Espere. Ouvi alguma coisa, um som. Algum som? Perguntou Shihoru, inclinando a cabeça para o lado. Haruhiro escutou atentamente. Ele conseguia ouvir. Clique, clique. Clac, clac. Clique, clique. Era um som baixo, mas havia algo se movendo. Não é um kobold, acho que não.
Espere aqui, disse Hanta, virando-se e voltando pelo caminho que tinham vindo. Logo retornou com flores de luz nas mãos. Hanta juntou 2 cachos de flores de luz e os atirou na escuridão profunda. Os cachos de flores de luz rolaram até seus pés. Os pés deles. Ó, ó, gritou Moguzo recuando. Jegus, Ek, Yumi gritou, saltou no ar, abraçou Hanta e imediatamente o empurrou para longe. O que? O que você está tentando fazer comigo? Você foi quem me agarrou. Será que eles são? Shihoru apertou seu cajado com força, sua respiração acelerada. Esqueletos. Sim. Mary deu um passo à frente. Quando ela bateu com o pomo do seu cajado de sacerdote no chão, ouviu-se um som nítido quando os anéis nele tilintaram. São cadáveres que receberam uma vida falsa e temporária pela maldição do rei sem vida. É nisso que se transformam quando apodrecem. Esqueletos. Não pode ser. Haruhiro ficou em silêncio, sem palavras. Na área iluminada pela luz tênue das flores luminosas, ele pôde ver que aquelas coisas, não, pessoas, havia mais de uma delas. Eram 3. Cada um deles usava suas próprias armas, armaduras e roupas, mas a pele exposta. Não havia pele, era osso. O branco levemente amarelado de seus ossos transparecia. Um deles usava armadura e carregava uma espada. Outro estava vestido de forma semelhante a Haruhiro e carregava uma adaga. O último usava um manto de mago e segurava um cajado. Quanto tempo? Disse Mary. Mary estava mais à frente do que Haruhiro, então ele não conseguia ver o rosto dela. Que expressão Mary tinha agora? Seja qual fosse, sua voz não vacilava. Ela falava no mesmo tom que usaria para cumprimentar velhos amigos que via pela primeira vez em muito tempo. Provavelmente, ela já estava preparada para isso. Aqui nas minas de Sirene, Mary havia perdido 3 amigos. Haruhiro nunca ouviu dizer que voltaria para procurar os corpos. Teria sido impossível realizar um funeral digno para eles. Ela não teve escolha a não ser deixá-los ali. E aqueles que morriam nas terras fronteiriças de Gringar, após no máximo 5 dias, e no mínimo 3, eram transformados em cadáveres ambulantes pela maldição do rei sem vida, caso não fossem cremados. Mary havia previsto que seus antigos camaradas teriam tido aquele fim miserável. Mishiki, Oku, Mutsumi. Mary chamou cada um deles pelo nome e então disse, desculpe. Prepare-se. Haruhiro gritou. Isso porque ele tinha visto Mutsumi, a maga, erguer seu cajado. Mas ela era apenas ossos. Tudo o que restava dela eram ossos, então por que ela tinha voz? A voz dela era como o som do vento e honestamente era assustadora, mas ele não tinha tempo para se preocupar com isso. Mary gritou, desviem, e saltou para o lado. Sem hesitar, Haruhiro e os outros também se dispersaram para a esquerda e para a direita. Fatura da van. Havia vento. Um vento incrivelmente forte soprava contra ele. Não era um vento qualquer, era um vento quente. Está quente. Haruhiro, por reflexo, cobriu o rosto com os braços. Ainda assim, acho que não está quente o suficiente para me queimar. Mas está quente sim. Está muito quente mesmo. Parece que derreteria meus olhos se os abrisse. Mas acho que não vão derreter. Usarei dissipar para libertá-lo desta maldição abominável. Ao contrário do habitual, parecia que Mary pretendia avançar para a frente. Preciso chegar mais perto. Não consigo impedi-la, pensou Haruhiro. Mesmo que eu diga para ela parar porque é perigoso, desta vez não vai funcionar. Preciso deixar a Mary fazer o que ela quer. Para que isso seja possível, precisamos apoiá-la. Moguzo, pegue o guerreiro, ele gritou. Hanta, pegue o ladrão. Com um grito, Moguzo começou a atacar o guerreiro Mishiki. Deixa comigo. Da mesma forma, Hanta atacou o ladrão, Ogu. Yumi. Haruhiro fez um sinal para Yumi com os olhos. Mary provavelmente planejava usar Dispel em Mutsumi primeiro. Ele e Yumi precisavam trabalhar juntos para ajudá-la. Yumi assentiu imediatamente e disse, claro. Orin. Ele estava enfrentando um esqueleto, então talvez não adiantasse muito, mas Haruhiro rugiu enquanto avançava diretamente para Mutsumi. Yumi estava bem ao lado dele. Se Mutsumi der qualquer sinal de que vai conjurar algo, preciso desviar. Aquele feitiço que ela usou antes provavelmente era vento ardente. Acho que é um tipo de magia árvore. A magia árvore deve ter muitos feitiços de ataque e destruição, então seria ruim se fossemos atingidos por um. Todo. Lá vem ele. Mutsumi desenhou sigilos elementais com seu cajado e começou a entoar cânticos. Isso era praticamente igual a antes. Era magia de árvore. Correr. Haruhiro disparou para a esquerda, enquanto Yumi soltou um grito engraçado e se jogou para a direita com toda a força que tinha. Rica. Herança? O que é? Algo se intensificou. Chamas. São chamas. Uma parede de fogo surgiu diante de Mutsumi. Firewall. Shihoru exclamou surpresa e então começou a entoar. On Hell, St. Nemun Dar. O feitiço de Shihoru era a ligação das sombras. O elemental das sombras se prendeu ao chão, bem em frente aonde Ogu estava indo. Ogu pisou nele e então ficou imóvel. Boa, Shihoru. Agora que tinha vantagem, Hanta redobrou o ataque. Que? No entanto, Ogu era um ladrão, assim como Haruhiro. Ele usou sua adaga para desviar a espada longa de Hanta. Ele desviou e desviou. Seria difícil fazer isso contra golpes pesados como os de Moguzo, mas até mesmo Haruhiro provavelmente conseguiria desviar os ataques de Hanta de alguma forma. Hanta talvez não fosse capaz de derrotar Ogu. Murg, vale, hein? Enquanto isso, Moguzo e Mishiki estavam em combate corpo a corpo. Eles se empurravam ferozmente, um para o outro. Moguzo gostaria de ter usado o vento para girar sua espada em torno da do oponente, mas como ambos eram guerreiros, conheciam os movimentos um do outro, então não era tão simples. Por ora, não havia dúvida de que Moguzo estava em apuros. O que podemos fazer? Yumi estava parada em frente à parede de fogo. Mutsumi está do outro lado. Por causa das chamas, não conseguimos vê-la. O que você quer dizer com isso? A cabeça de Haruhiro virou bruscamente para trás.
Um pequeno raio de luz atravessou a parede, atingindo Haruhiro em cheio no rosto. Por um instante, ele pensou que ia morrer, mas estava perfeitamente vivo. O dano não foi maior do que um soco, mas doeu da mesma forma. Aquilo era um míssil mágico. Parecia que Yumi também tinha sido atingida. Partículas de luz zigue-zagueavam ao redor. Tudo o que Haruhiro podia fazer era recuar da parede de fogo e desviar das esferas de luz. Ele nunca imaginara que a magia pudesse ser usada dessa forma. Ouviu-se um grunhido atrás dele. Será que eles pegaram um Moguzo? Não, parece que ele escapou por um triz. Mishiki. Aquela técnica. Haruhiro viu apenas por um instante, mas será que Mishiki tinha acabado de dar uma cambalhota invertida enquanto brandia sua espada? Isso é uma habilidade de guerreiro? Então eles também possuem esse tipo de manobra acrobática em suas habilidades? Moguzo imediatamente tentou contra-atacar, mas Mishiki rapidamente saltou para trás, colocando-os novamente em pé de igualdade. Aquele guerreiro é durão. Mishiki. Suas técnicas ágeis são melhores que as de Moguzo. Eles podem até ser equivalentes em força. Em uma luta mano a mano, ele acabará levando a melhor sobre Moguzo. Ele já está começando a pressioná-lo. Se Moguzo for derrotado, não haverá ninguém que possa deter Mishiki. Podemos ter a vantagem numérica, mas se formos caindo 1 a 1, perderemos. Preciso apoiar Moguzo. No instante em que Haruhiro pensou nisso, Shihoru lançou um feitiço. On Hell ST Véu querido. Era o golpe sombrio. O elemental das sombras, que parecia uma bola preta de algas marinhas, atingiu o ombro de Mishiki. No entanto, foi só isso que fez. Mishiki pode ter tremido um pouco, mas nada perceptível. Basicamente, isso significava que o golpe sombrio era ineficaz contra esqueletos. Shihoru, use vínculo sombrio. Haruhiro gritou. Nesse exato momento, Hanta gritou. Seu feitiço passou aqui. Quando Haruhiro olhou para o lado, viu que Ogu agora conseguia se mover livremente e tinha Hanta encurralado. A duração do feitiço Vínculo Sombrio deveria ser de cerca de 25 segundos. Já haviam se passado 25 segundos? Não parecia. Haruhiro não sabia os detalhes, mas havia muitas coisas que podiam facilitar ou dificultar o funcionamento de um feitiço, e mesmo quando funcionava. Aparentemente havia maneiras de enfraquecer seu poder ou efeito através da força de vontade ou sob uma série de condições. Eu estou fazendo isso agora. On Hell ST Nemun Dar. Shihoru tentou pegar Ogu com um vínculo sombrio novamente, mas talvez tenha sido óbvio demais. Ogu saltou sobre o elemental das sombras no chão, aproximando-se de Hanta. Durante todo esse tempo, raios de luz jorravam de trás da parede de fogo, e quando eles surgiam, Haruhiro tinha que se esquivar. Então, o que eu devo fazer? Mutsumi. Mary gritou o nome de sua companheira. Haruhiro ficou estupefato com o que viu. Espere, Mary. O que? Em que diabos você está pensando? Mary avançou em direção à parede de fogo. Sem chance. Você vai se queimar. Se você fizer isso, vai se consumir em chamas. Se ele pudesse tê-la impedido, teria feito, mas não havia como chegar a tempo. Mary desapareceu para além da muralha de fogo. Ó luz! Que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre ti. Dissipa. Ele ouviu a voz de Mary. Em pouco tempo, as chamas enfraqueceram e desapareceram rapidamente. Mary estava agachado no chão. Aos seus pés jaziam uma túnica e um chapéu de mago, e um cajado rolava pelo chão. Além disso, só havia cinzas. Haruhiro tentou chamá-la, mas não conseguiu encontrar as palavras. Estou bem. Mary se levantou. Você está bem? Não há a menor possibilidade de você ficar bem. O cabelo dela está levemente chamuscado. O rosto também está um pouco vermelho por causa das queimaduras. Claro, não é só isso. Mary acabou de matar uma camarada, alguém que provavelmente também era sua amiga, e fez isso com as próprias mãos. Não tem como ela estar bem depois disso. Mas confortá-la terá que esperar. Yumi. Shihoru. Ajude Moguzo. Ele ligou. Claro. Se certo. Tendo deixado a tarefa de apoiar Moguzo para aqueles dois, Haruhiro tentou ficar atrás de Ogu. Mas, é claro, seu oponente também era um ladrão. Ogu se movia rapidamente, mantendo Hanta sob controle, e nunca deixava de vigiar Haruhiro para que ele também não conseguisse ficar atrás dele. Ele é melhor do que eu, pensou Haruhiro. Os reflexos de Haruhiro não se comparavam aos de Ogu. Mesmo sendo um esqueleto, suas habilidades deviam ser as mesmas de quando ele estava vivo. Provavelmente, em uma luta direta, Haruhiro não conseguiria derrotar Ogu. Ele poderia ser derrotado com bastante facilidade. Mas, desculpe, Ogu. Desculpe por te chamar de Ogu como se fossemos amigos, mas eu e Mary somos amigos por isso. Sou mais fraco que você, Ogu, mas não estou sozinho. Hanta, ele gritou. Sim. Haruhiro trocou de lugar com Hanta. Em momentos como esse, Hanta percebia com uma incrível rapidez o que ele queria. Ele tinha um bom instinto. Ogu parecia um pouco confuso, como se estivesse procurando por Hanta. Como que dizendo você está totalmente vulnerável, Haruhiro avançou para cima de Ogu. Ogu usou golpe baixo. Em seguida, ele partiu para um contra-ataque, então desta vez Haruhiro usou golpe baixo. Quando ele atacava, seu oponente usava o golpe baixo, e quando seu oponente atacava, ele usava o golpe baixo. Ao usar o golpe pela quarta vez, Haruhiro levou um susto. Ogu mudou o ângulo de sua adaga, fazendo com que Haruhiro quase não conseguisse desviá-la. Como ele havia previsto, Haruhiro não conseguiria vencer Ogu. Ele não precisava. Haruhiro interveio, brandindo sua adaga para frente. O SWAT era puramente uma técnica para repelir ataques inimigos, uma habilidade defensiva. Portanto, pelo menos por um momento, o usuário precisava concentrar toda a sua atenção no ataque do oponente. Uma vez que se acostumasse a fazê-lo, o movimento se tornava reflexivo e ele o executaria quase automaticamente. Talvez até mesmo quando não devesse. Ogu usou o SWAT na adaga de Haruhiro. Ali.
Nesse exato momento, Hanta atacou Ogu diagonalmente por trás, golpeando a perna direita de Ogu com sua espada longa. Sinceramente, Haruhiro estremeceu. Não planejamos nada disso, então Hanta, cara, estou impressionado que você tenha sabido fazer isso. Na verdade, é até meio assustador que você tenha feito. Baga. Quando a perna de Ogu se partiu em duas e ele não conseguiu mais ficar de pé, Mary correu até ele. Ó luz! Que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre ti. Dissipa. Será que era aceitável ele ficar observando, ou deveria desviar o olhar? Haruhiro não sabia. De qualquer forma, ele viu Ogu envolto em luz e no instante seguinte, seu corpo, ou melhor, seus ossos, se desfazendo em nada. Haruhiro sentiu uma dor no peito. Chegou até a sentir vontade de chorar. Como fora Mary, que outrora fora seu camarada, quem libertara Ogu da maldição, ele pensou que talvez fosse algo bom. Mas por outro lado, sentia que não era nada bom. Era cruel demais da parte de Mary. Mary caiu de joelhos, recolhendo as cinzas que um dia foram Ogu em suas mãos. Mesmo enquanto a segurava, elas escorregaram por entre seus dedos. Mary olhou para baixo, com a cabeça baixa. Agora só sobrou a Mishiki. Ei! Não estava claro o que Hanta estava pensando, mas ele apontou sua espada longa para Mary. Agora você nos tem do seu lado. Não se esqueça disso. Não, Haruhiro meio que entendeu o que ele estava tentando dizer, mas provavelmente havia maneiras mais educadas ou mais precisas de dizer isso. E por que ele estava apontando uma espada para ela? Bem, de qualquer forma, Mary levantou o rosto e disse, sim. Ela até sorriu ao dizer isso, então talvez estivesse tudo bem. Haruhiro-kun. Shihoru gritou. Vamos fazer isso. Haruhiro se virou para encarar Mishiki. Mishiki estava lentamente encurralando Moguzo. Parecia que nem Yumi nem Shihoru podiam fazer muita coisa a respeito. Se Moguzo pisasse em um vínculo das sombras, seria um desastre, então talvez fosse difícil mesmo. Hanta chegou. Hanta desferiu um golpe em Mishiki pela lateral. Mishiki desviou facilmente o golpe com sua espada, mas isso permitiu que Moguzo, que estava em uma situação bastante difícil, recuperasse o fôlego. Haruhiro decidiu mirar nas costas de Mishiki. Mishiki é mais observador que Moguzo, mas não chega aos pés de Ogu. Hanta continua atacando sem hesitar, e Moguzo é bastante habilidoso e sabe trabalhar em sincronia com seus companheiros. Nós conseguiremos. Aqui. Agora é a hora. Haruhiro agarrou Mishiki por trás. Ele era só osso, então cutucá-lo e esfaqueá-lo com a adaga não adiantaria nada. Ele o agarrou pelo pescoço. Envolvendo-o com os dois braços, arrancou o crânio de Mishiki da coluna vertebral. Logo em seguida, a espada bastarda de Moguzo atingiu o braço direito de Mishiki. Kuf! A mão direita e a espada de Mishiki cortaram o ar. A ó luz! Que a proteção divina de Lumiaris esteja sobre ti. Mary estava chegando. Ela levou 5 dedos à testa, formando um pentagrama. Em seguida, pressionando o dedo médio contra a sobrancelha, completou o símbolo de Lumiaris, o hexagrama. Mary apontou a palma da mão na direção de Mishiki. Dissipar. A luz era brilhante, mas de alguma forma transmitia uma sensação de tristeza. Mishiki desmoronou nos braços de Haruhiro. O fato de terem ficado apenas com os pertences que ele carregava e com suas cinzas é simplesmente cruel demais. Mas para Minato foi a mesma coisa. É a mesma coisa para todos. Quando você morre, é isso que acontece. No fim das contas, é isso que é morrer. Quando a luz se dissipou, Haruhiro desabou no chão. Ele não conseguia dizer nada. Não conseguia pensar em nada. Nada lhe vinha à mente. Mary agachou-se em frente ao que antes fora Mishiki. Moguzo e Hanta permaneceram imóveis. Yumi também. Shihoru segurava o chapéu, os ombros arfando com a respiração ofegante. Nós os removemos, disse Hanta. Conseguimos, disse Mary, recolhendo as cinzas de Mishiki e fechando os olhos. Acabou. Finalmente está feito. Fiz o que tinha que fazer. Não teria conseguido sem todos vocês. Obrigada. Ele era forte, disse Moguzo, suspirando. Aquele Mishiki era forte. Eu também preciso ficar mais forte. Shihoru assentiu com a cabeça. Quero mais poder de fogo. Quero aprender novos feitiços. Eu preciso. Hanta levou a mão ao queixo pensativamente. Talvez eu desenvolva meu próprio super-ataque, um que seja bom o suficiente para mim. Lá vai ele de novo, falando besteira. E é ignorado. A Yumi quer tentar criar um cão-lobo, disse Yumi. Por uma moeda de ouro, eles deixam ela ter um filhote. Parece que demora muito para eles crescerem. O que você vai fazer com ele até lá? Haruhiro tentou perguntar, apenas para ver a resposta dela. Yumi inclinou a cabeça para o lado. Não vai criar apego se não estiver com a Yumi, então talvez ela tenha que tentar colocá-lo no bolso e carregá-lo por aí assim, né? Será que cabe? Num bolso? Perguntou Mary. Yumi tocou no bolso da frente. Não sei. Talvez seja um pouquinho difícil de caber. Talvez a Yumi devesse comprar uma bolsa para carregar isso. Hanta, apesar de ser Hanta e por ser Hanta, não ter o direito de ser, ficou surpreso. Escute, isso vai ser muito pesado. Quem vai carregar é a Yumi, então tudo bem. Só para deixar claro, a Yumi nunca vai deixar você tocar nisso, Hanta. Por que não? Objetou ele. Você poderia pelo menos me deixar acariciá-lo. Se eu acariciar, com certeza ele crescerá forte. Não vai acontecer. Eu também. Não vou. Ele vai. De jeito nenhum. Ficaria tão forte, seu idiota. Existe um ditado sobre não contar com a vitória antes da hora. Haruhiro disse com uma risada irônica, e então suspirou. Tanto faz. Precisamos ficar mais fortes, né? Ficando mais forte. O que isso significaria para Haruhiro? Ele havia adquirido diversas habilidades, mas não acreditava que pudesse se tornar dramaticamente mais forte dessa forma. Por mais que aprimorasse seu golpe pelas costas e seu ataque da aranha, eles tinham limites. Era importante também desenvolver sua própria força, mas talvez, ao crescer como líder, ele pudesse aumentar o poder do grupo como um todo. Dito isso, provavelmente não seria uma melhora óbvia ou perceptível. No fim, talvez um papel mais simples fosse mais adequado para Haruhiro. Feliz, disse ele.
O que? Você está bem? Você não quer, sabe, trazer uma lembrança ou algo assim? Ah, os olhos de Mary se arregalaram um pouco, como se tivesse sido pega de surpresa. Não tinha me ocorrido. Vamos ver. Sim, vou trazer algo de volta. Quando voltarmos para Alterna, terei que contar para Hayashi também. Sim, você deveria. Tenho certeza de que Hayashi-san ficará aliviado em saber disso. Espero que sim. Mary começou a examinar os equipamentos que Michiki havia deixado para trás. Haruhiro quase sugeriu que ela curasse os ferimentos deles, mas desistiu da ideia. Mary estava verificando com carinho os pertences que Michiki, Ogu e Mutsumi haviam deixado. Ele sentiu que seria errado interrompê-la. Hoje foi exaustivo, murmurou Shihoru. Yumi balançou os braços suavemente em círculos, dizendo, você acertou em cheio. Ainda não acabou, disse Haruhiro, advertindo severamente. Não devemos relaxar até voltarmos para Alterna. Bem, acho que não devemos nos deparar com mais nada, no entanto. Não teria tanta certeza, disse Hanta, com um sorriso irônico. Pare com isso. Não seja assim. Quando você diz coisas desse tipo, é assim que acabamos em situações como essa. Um arrepio percorreu sua espinha. Haruhiro se virou. Ideia? Hanta também se virou. Ah, Moguzo disse. Isto é ruim. Disse Yumi, com a cabeça nas nuvens. Shihoru soltou um gritinho curto e agudo. De jeito nenhum, disse Mary, as palavras escapando sem que ela pretendesse. Por quê? Porque agora, justo agora. Teria sido problemático em qualquer circunstância, mas desta vez foi demais. Corra, foi tudo que Haruhiro conseguiu dizer. Está aqui. Está chegando. Está mesmo chegando. Sério? Por favor, parem. O que está acontecendo? Por quê? Possuía a pelagem manchada de preto e branco, um corpo enorme, quase grande demais para pertencer a um kobold, e em suas mãos, segurava uma faca de trinchar grossa e muito grande para a ocasião. Pontos da morte. Death Spot ofegava descontroladamente, sua saliva pingando e respingando por toda parte enquanto avançava contra eles, um brilho áspero em seus 2 olhos vermelho sangue. Ele era seguido por 3 lacaios que pareciam anciãos, cada um deles vestindo armadura e capacete, e carregando espadas e escudos redondos. Isso não é bom. Não temos como vencer. Mas, e se tentarmos fugir? Não, isso também não adianta. Se dermos as costas, eles nos matarão a todos num instante. Eu não quero lutar contra eles, mas temos que lutar. Se vamos lutar contra eles, não posso nem pensar em perder. Temos que vencer. O que podemos fazer para vencer? Desculpe, Moguzo, você fica com os pontos da morte, gritou Haruhiro. Todos os outros cuidarão dos demais. Ele não conseguia ouvir as respostas de todos. Haruhiro estava em pânico. Quem poderia culpá-lo? Por enquanto, eles precisavam eliminar os capangas o mais rápido possível. Tudo começou com isso. Hell, ST, Nemun, Dar. Shihoru lançou um feitiço de vínculo sombrio, paralisando um dos lacaios. Graças a isso, Haruhiro se acalmou um pouco. Hanta, você fica com um. Eu e a Yumi ficamos com o outro. Eu consigo. Pegou. Eu também vou. Mary chegou com Haruhiro e Yumi, com o cajado do sacerdote na mão. Haruhiro estava prestes a impedi-la, mas depois reconsiderou. Até derrotarmos os lacaios, talvez eu deva mandar a Mary para a frente conosco. Assim que os lacaios forem eliminados, eu a mandarei recuar. Vamos nessa. Obrigado. Moguzo desferiu um golpe de agradecimento com toda a sua força, mas Death Spots o repeliu facilmente com sua faca de trinchar. Em seguida, partiu imediatamente para o contra-ataque. Foi uma torrente furiosa de golpes, a faca de trinchar atingindo Moguzo. Gritando a cada golpe, Moguzo de alguma forma conseguia bloquear os ataques, mas se falhasse mesmo que apenas uma vez, o golpe parecia ser fatal. Apesar de sua armadura, Haruhiro estava com medo, mas para Moguzo deve ter sido ainda mais assustador. Ele está resistindo ao terror para bloquear os golpes. De alguma forma, precisamos aproveitar o tempo. Não é de alguma forma. Nós definitivamente vamos fazer isso. Os 2 capangas ignoraram Death Spots lutando com Moguzo e avançaram em direção a Haruhiro e os outros. Ódio. Hanta saltou em direção ao Minion C, fazendo-o cambalear. Eu vou fazer isso. Haruhiro passou correndo por Yumi, avançando em direção ao Minion B. Mesmo assim, ele não tinha a intenção de atacá-lo. O Minion B brandiu sua espada. Golpe. Ele desviou o golpe com sua adaga. Enquanto ele desviava, Yumi e Mary se moviam para os lados do Minion B para flanqueá-lo. Cruz diagonal. Esmagar. Yumi e Mary atacaram simultaneamente de ambos os lados. O Minion B bloqueou com sua espada e escudo, mas sua postura foi quebrada. Agora, Haruhiro ficou atrás do Minion B e então usou o Spider. Agarrando-o por trás, ele ergueu a proteção facial do capacete e cravou sua adaga no olho direito da criatura. Girou o corpo, arrancou a adaga e saltou para longe. O Minion B ainda respirava, então Mary lhe desferiu um golpe poderoso com seu cajado de sacerdote e Yumi o chutou para o chão com um grito. O Minion B não estava conseguindo se levantar. Faltam mais 2. Ele deveria atacar o Minion A, que estava imobilizado pelo Shadow Bond, ou o Minion C, que estava sob controle de Hanta. Haruhiro dirigiu-se ao Minion A sem hesitar. Yumi e Mary o acompanharam. O Minion A não conseguia se mover, então seria fácil. Com Yumi e Mary atraindo sua atenção, Haruhiro circulou por trás dela. Aranha. Ele a finalizou com o mesmo processo do Minion B, e então partiu para o Minion C. Mas e o Moguzo? Ele parece estar passando por um momento muito difícil. Agora mesmo, quando bloqueou a faca de trinchar com sua espada bastarda, parecia que seus joelhos iam ceder. Ele conseguiu se recuperar, mas não consegue mais se manter firme sozinho desse jeito. Eu consigo lidar com esse cara sozinho, gritou Hanta. Haruhiro não hesitou. Conto com você. Acredito. Nos meus camaradas. Mary recue, ordenou Haruhiro. Yumi e ele se posicionaram ao lado e atrás dos pontos da morte para pressioná-los. Mas em vez de pressioná-los, o que é isto? Por que parece tão intimidante?
Death Spots estava de costas para Haruhiro. Nem sequer lhe lançava um olhar. Apesar disso, ele não fazia ideia de como atacá-lo. Não importava como atacasse, tinha a sensação de que seria inútil. Independentemente de ser inútil ou não, ele tinha que fazer aquilo. Exatamente. Ele teve que fazer isso. Haruhiro tentou executar um ataque pelas costas. Esse era o plano. No entanto, no instante seguinte, ele se viu estendido no chão. O que? Talvez, quando tentei me aproximar por trás, Death Spots me chutou, ou algo assim. Está tudo meio vago, mas tenho algumas lembranças disso. Meu corpo está bem? Haruhiro se levantou. Dói aqui e ali, e me sinto um pouco tonto. Não sei ao certo, mas provavelmente estou bem. Toma essa e essa e essa e essa e essa, gritou Hanta, derrubando a espada e o escudo do Minion C com um ataque combinado tão rápido que era impossível acompanhar. Parecia forçado, mas dava a impressão de que estava surtindo efeito. Hanta derrubou o capacete do Minion C com a ponta da lâmina e, em seguida, cravou sua espada longa fundo na garganta dele. Varra. Um vício. Mesmo em um momento como este, é o vício que o preocupa? Tenho que questionar sua humanidade, mas mesmo assim, ele é confiável. Agora só faltam os pontos da morte, disse Haruhiro com ousadia, em voz alta o suficiente para que todos pudessem ouvir. Ele queria encorajar os outros o máximo possível. No entanto, ele também duvidava que conseguisse. Death Spots uivava Avogarrahara, Avogarrahara, Avogarrahalhanha, enquanto dominava completamente Moguzo. Haruhiro, Yumi e até mesmo Hanta queriam ajudar Moguzo, é claro, mas eles não conseguiam chegar perto o suficiente. Por que não? Será essa aura intimidadora? Será que algo tão vago e indefinido quanto isso é a razão? Não. Eram os movimentos do Death Spots. Eram incrivelmente dinâmicos, dando a impressão de que suas pernas eram acionadas por molas enquanto ele saltava brandindo sua espada-faca. O Death Spots nunca parava de se mover. Por causa disso, não conseguia se concentrar em um alvo. Ainda assim, precisa ter hábitos e padrões a seguir, certo? Se eu pudesse apenas aprendê-los. Não tenho tempo para ficar relaxando assim. On Hell, ST, Vel, Dar, Shihoru lançou Shadow Beat. Parecia que o momento dela era perfeito, mas sem sorte, né? Death Spots brandiu sua espada-faca com um latido, cortando facilmente a massa negra semelhante a algas marinhas do elemental das sombras e fazendo-o desaparecer. Contudo, por um instante, isso criou uma abertura, embora dificilmente pudesse ser chamada de abertura. Ouvir. Moguzo, que havia estado na defensiva durante todo esse tempo, passou ao ataque. Ele já estava começando a ficar sem fôlego e devia ter sofrido alguns ferimentos também, mas se deixasse os pontos da morte o atacarem por muito mais tempo, sua defesa certamente seria quebrada. Ele não tinha escolha a não ser correr um grande risco. Era isso que Moguzo devia ter decidido. Haruhiro não achava que ele estivesse errado. Era claramente a única opção. Mas mesmo que estivesse, Goolha. Death Spots derrubou a espada bastarda de Moguzo, não com a lâmina, mas, inacreditavelmente, com o braço esquerdo. Que diabos foi isso? Como isso é justo? Haruhiro ficou estupefato, mas isso não devia ser nada comparado ao choque que Moguzo sentiu. Na verdade, mesmo que ele não tivesse ficado chocado, o resultado teria sido o mesmo. Com um ganhar, Death Spots cravou sua espada-faca no ombro esquerdo de Moguzo. A espada-faca rasgou sua armadura, penetrando muito mais fundo do que sua clavícula. Moguzo! Hanta saltou em direção aos pontos da morte. Você está louco. Isso é imprudente demais. Hanta quase foi cortado ao meio pelo golpe de retorno de Death Spots, mas ele gritou e se abaixou, escapando por pouco de ser atingido. Ainda assim foi bom. Graças a isso, Moguzo conseguiu rolar para longe dos pontos da morte. Ele está sangrando bastante e parece ser um ferimento sério. Mary, vá até Moguzo. Haruhiro não precisava ter dito nada. Mary já estava tentando curar Moguzo. Tempo. Preciso ganhar tempo para ela. Em determinado momento, Yumi preparou seu arco e flecha. Ali, ela atirou. De uma distância relativamente curta, ela atacou. O golpe atingiu Death Spots na lateral. Death Spots uivou de raiva, virando-se para encarar Yumi. Não desvie o olhar de mim. Hanta atacou. Mas Death Spots desviou facilmente a espada longa de Hanta com sua espada-faca, lançando um ataque feroz contra Yumi. Yumi, é claro, fugiu. Assustador, assustador, assustador. Ela abandonou o arco, usando sua habilidade de rato de poço para rolar pelo chão tentando escapar. Haruhiro estava perseguindo os pontos da morte, mas não conseguia fazer nada. Ou melhor, ele nem sequer conseguia acompanhar os pontos da morte. Droga! Gritou ele. Ó trevas, ó senhor do vício. Hanta entoou um feitiço, chamado demoníaco. De sabe-se lá onde, surgiu algo que parecia um torso humano roxo escuro sem cabeça. Tinha 2 olhos semelhantes a buracos e abaixo deles, uma boca em forma de corte. Era o demônio Zodiac-kun. Agora vai, Zodiac-kun. Ele berrou. Não quero. De jeito nenhum. Que ele é. Que ele é ele. Ele. TCH. Não achei que isso fosse colar. Que diabos você está fazendo, cara? Isso é uma emergência. Haruhiro estava tão enojado que não conseguia dizer nada. Não que ele tivesse tempo para conversar agora. Ag. Yumi levou um chute de Death Spots e foi arremessada para longe. Arg. Vem cá, seu. Hanta agarrou Zodiac-kun pelo braço e arrastou o demônio consigo. Ele também é capaz de fazer coisas assim? Então Hanta jogou Zodiac-kun em Death Spots. Que teis. Maldito seja você.
Maldito seja você, maldito seja você, maldito seja você. Zodiac-kun colidiu com Death Spots, ou melhor, acabou se agarrando ao rosto dele. Death Spots puxou o demônio e o jogou para longe rapidamente, mas durante esse tempo, Hanta estava se aproximando. Raiva. Ele mirou no pescoço, mas Death Spots desviou-se, o que significa que o golpe de espada de Hanta apenas arranhou alguns centímetros do pescoço, incluindo o pelo. Mesmo assim foi um acerto. Não houve jorro de sangue, mas houve um pouco de sangramento. Ótimo, pensou Haruhiro. Esse não é um inimigo invencível, não importa o que façamos. Nós conseguimos. Se fizermos tudo certo, podemos lutar contra esse cara. Talvez até consigamos vencer. Ele só se sentiu assim por um breve momento. Churruú. A cor dos olhos de Death Spots mudou. Seus olhos tinham um brilho completamente diferente de antes. Gvá. Hanta foi pulverizado num instante. Mas, agora mesmo, o que aconteceu? Haruhiro não tinha conseguido ver. Seja lá o que for, deixou Hanta caído e ensanguentado. Death Spots está erguendo aquela espada-faca. Será que pretende acabar com Hanta? Há algo agarrado ao braço que segura a espada. É roxo escuro e os olhos de Haruhiro se arregalaram. Zodiac-kun. Que ele. Que ele. Com um latido, Death Spots agarrou Zodiac-kun e, como que dizendo você está atrapalhando, arremessou o demônio contra o chão. Zodiac-kun desapareceu com um sibilo, como se evaporasse, mas graças ao demônio, Hanta sobreviveu. Death Spots brandiu sua espada-faca contra Hanta. Nesse instante, Moguzo saltou para frente, gemendo de esforço ao bloquear o golpe com sua espada bastarda. Se Zodiac-kun não estivesse lá, ou não tivesse interferido nos pontos da morte, o que teria acontecido? Provavelmente Moguzo não teria sobrevivido. Zodiac-kun salvou Hanta. Shihoru acabará de ajudar Yumi a se levantar, mas Yumi ainda segurava a barriga. Parecia estar com muita dor. Mesmo enquanto Moguzo era empurrado pelos pontos da morte, ele tentava afastá-los de Hanta, que havia caído e não conseguia se mover. A mancha da morte fica mais forte quanto mais ferida estiver, gritou Mary, correndo até Hanta. Haru, minha magia vai acabar logo. Mais 2 vezes 3 se eu insistir. Esse é o meu limite. Haruhiro inspirou profundamente e rangeu os dentes. Moguzo, mesmo com Mary curando seus ferimentos, sua energia não se recupera. Ele já está ofegante. Quanto mais o machucamos, mais forte ele fica. Quanto mais o encurralamos, mais difícil será para nós que já estamos encurralados. Que diabos é isso? O que podemos fazer a respeito? Não há nada a fazer. Nós corremos. É tudo o que podemos fazer. Mas será que podemos fugir? Se pudéssemos escapar, já teríamos feito isso desde o início. Não, naquela época havia 3 lacaios, então a situação mudou. Agora são apenas pontos da morte. Mesmo assim, será que todos nós conseguiremos fugir em segurança? O Death Spots é rápido. Se ele nos perseguir, não há praticamente nenhuma dúvida de que nos alcançará. Se nos atacar por trás, não teremos a menor chance. Bastaria um instante para matar um de nós. Se uma pessoa morrer em um instante, ela matará uma segunda, depois uma terceira. Não, não dá certo. Corremos todos juntos. É o que eu quero fazer, mas não é realista. Teríamos que sacrificar alguns de nós, e mesmo que conseguíssemos escapar, seriam poucos, na melhor das hipóteses. Na pior, seríamos todos aniquilados. Uma pessoa. No mínimo, uma pessoa precisa ficar para trás. Essa pessoa atrasará os pontos da morte, literalmente arriscando a própria vida. Essa pessoa morrerá. Se uma pessoa morrer, as outras 5 poderão viver. É a única opção. Eu sei disso. Nós faremos isso. Enquanto eu estiver sofrendo com essa decisão, Moguzo pode ser derrotado. Se isso acontecer, estamos perdidos. Será uma derrota humilhante. Todos morrerão. Seremos aniquilados. Eu não posso deixar isso acontecer. Preciso matar uma pessoa. Para salvar 5. Mas quem será? Quem vai atrasar tudo? Preciso dizer isso a essa pessoa? Todos vão fugir, então cuide disso enquanto nós fugimos. Por favor, morra. Digamos Moguzo, por exemplo. Certo. Hanta pulou de pé. Parecia que ele estava curado. Haruhiro fechou os olhos. Me desculpem, pessoal, por ser um líder tão patético. Ainda assim, não posso fazer o que não posso fazer. Haruhiro agarrou Death Spots por trás enquanto este tentava derrubar Moguzo no chão. Ele conseguiu com uma facilidade surpreendente, embora não o suficiente para ser decepcionante. Porque eu já me resolvi e não sinto mais medo, é isso? Não importa. Death Spots tentou se livrar de Haruhiro. Eu não vou deixar você fazer isso. Não vou soltar. Agarrando-se desesperadamente, Haruhiro golpeou Death Spots na cabeça com o pomo de sua adaga. Golpeou repetidamente. Enquanto fazia isso, gritou: Moguzo Hanta. Mary, Yumi, Shihoru. Agora é a sua chance. Fujam. Mas, alguém disse Moguzo, pensou ele, mas não tinha certeza. Simplesmente faça isso. Haruhiro estava frenético. Ele golpeou com a adaga. Repetidamente. Death Spots ainda era um kobold e sua estrutura corporal o tornava ainda menos capaz de alcançar as costas com os braços do que um humano. Mesmo assim, ele conseguia golpear Haruhiro com os cotovelos ou algo parecido. Não parecia que conseguiria cortá-lo com a espada-faca, mas foi capaz de atingi-lo nas costas e na cabeça. Ai, droga! Sinto que vou começar a choramingar. Sinto que vou perder o equilíbrio antes mesmo de começar a choramingar. Mas não vou perder o equilíbrio. Você vai fazer com que minha morte seja em vão? Gritou ele. Eu não vou conseguir. Olha só como estou machucado. Estou acabado. Por favor, fuja. Vamos, eu imploro. Vamos lá, gritou Hanta. À praia.
Que bom que você está assim. Esse é o Hanta que eu conheço. Estaríamos em maus lençóis sem você no grupo. Continue arrastando todo mundo com você desse jeito. É algo que só você consegue fazer. Estou contando com você. Por um instante, Haruhiro viu Yumi olhando em sua direção. Mas o corpo de Yumi estava virado para o outro lado. Ela acabará de virar a cabeça para olhar. Ela estava se preparando para ir embora. Ele sentiu alívio. Se Yumi fosse correr, tinha certeza de que Shihoru também correria. Yumi, quando você acariciou minha cabeça, eu pensei. Ah, que bom. Shihoru, não carregue suas lembranças de Manato com você por muito tempo. Haru. Mary gritou o nome dele. Vai. Por favor, vai. Sabe, acho que eu tinha começado a gostar de você, e quero que você continue vivendo, Mary, então por favor, só vai. Ele podia ouvir Moguzo rugir, sua voz se perdendo na distância. Que bom, pensou Haruhiro. Corra, Moguzo. Você é forte. Com certeza você tem ficado mais forte. Você vai ficar ainda mais forte. Moguzo, você é o núcleo do grupo. Todos nós dependemos de você, por assim dizer. Mas não somos mais nós, né? Porque não farei mais parte do grupo. Agora estou completamente sozinho. Não que houvesse outra alternativa. Eu fiz a escolha por conta própria. Eu não poderia ter feito outra escolha. Eu jamais poderia ter pedido a um de vocês que morresse por mim. Se eu tivesse que fazer isso, achei que preferiria morrer eu mesmo. Tenho certeza de que isso deve ser difícil para todos vocês. Vocês não querem me sacrificar para sobreviver, querem? Eu não quero que pensem dessa forma, mas vocês vão pensar, não é? Ainda assim, quero que você supere isso. Não sei como dizer isso, mas a menos que você supere, não terá valido a pena eu ter feito essa besteira. Mishiki, Oku, Mutsumi. Se eu morrer aqui, vou acabar como você. Se eu fizer isso, espero que Mary lance dissipar em mim. Por favor, me transforme em cinzas. Quando isso acontecer, talvez alguém se junte ao grupo e tome o meu lugar. Sabe, de alguma forma. Isso me faz sentir incrivelmente sozinha e triste. Gostaria de não ter imaginado isso. Embora talvez eu tenha chegado ao meu limite. Haruhiro sentiu seu corpo flutuando no ar. E, rapaz, ele desistiria. Ele se desapegou das manchas da morte. Ele caiu no chão. Death Spots estava se preparando para correr. Ele não ia matar Haruhiro? Ele planejava deixar Haruhiro, quase morto, para trás e perseguir o resto do grupo? Não. Não, 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 não. Quanto tempo Haruhiro havia lhes dado? Quão longe seus companheiros haviam corrido? Para ele parecia que muito tempo havia se passado. Mas talvez não tivesse sido tanto assim? Ele não sabia dizer. Ei! Haruhiro se levantou. Death Spots não se virou. Eu não vou te deixar ir. Você achou que eu deixaria? Não seja ridículo. Naquele momento ele viu a fila. Não estava embaçado, Haruhiro viu uma linha de luz, nítida como o dia, e se moveu. Sou lento, pensou ele. Por que sou tão lento? Mas não sou só eu, o Death Spots também é lento. Bom, acho que está tudo bem então. Consegui me atualizar e tudo mais. É aqui que fica? Nas costas do Death Spot? Deve ter algum órgão interno, ou algo assim por aqui, né? Ele saltou sobre o kobold, cravando sua adaga ali. Ela deslizou suavemente, atingindo o ponto certo. Haruhiro não duvidou nem por um instante. Este era o fim. Death Spots tropeçou e caiu onde estava. Por algum tempo, Haruhiro enterrou o rosto na pelagem imunda de Death Spots, mas eventualmente ele se virou de lado. Quando tentou falar, um estranho som, escapou de sua garganta. Ao tentar tocar o rosto e o pescoço, viu que estavam cobertos de sangue. Havia dor também. Então, pensou, o que farei se me deixarem aqui assim? Preferiria que isso não acontecesse, mas acho que não consigo me mexer. Ei, Haruhiro conseguiu elevar a voz e chamar seus companheiros. Ele acreditava que eles viriam buscá-lo. Ele tinha razão. E aí, Harushi? Ouvi dizer que derrotar os pontos da morte é muito legal. Acho que vou ficar com inveja de você. Que legal inveja. Enquanto bebiam na taverna da Sherry, Kikava pareceu barulhenta e irritante como sempre. Graças a toda a arrogância de Hanta, era de conhecimento geral que Haruhiro e seu grupo haviam derrotado os pontos da morte. Bem, não que eu me importe. Mesmo que tenhamos tido sorte, é verdade que derrotamos os pontos da morte, e isso é melhor do que sermos chamados de matadores de goblins para sempre. Ah, ainda bem. Yumi apoiou a cabeça nos braços sobre a mesa, suspirando. Sinceramente, Yumi ficava pensando que talvez estivéssemos perdidos. Sim, disse Moguzo, com a voz um pouco sonolenta. Foi realmente perigoso. Shihoru olhou ressentido para Haruhiro, e certa pessoa tinha que fazer alguma loucura. Não, isso foi, você sabe. Haruhiro coçou a cabeça e tossiu para limpar a garganta. Estou refletindo sobre minhas ações. Me desculpe. Shihoru olhou para baixo, sem jeito. Era uma brincadeira. Eu não estava te culpando nem nada. Sério, eu falei sério. Yumi murmurou pensativamente. Se Haruko não tivesse impedido os tetrapods, Yumi e todos os outros poderiam ter sofrido um revés mútuo. Yumi, é destruição mútua, entendeu? Não ruptura mútua. Haruhiro teve que corrigi-la. Yumi inclinou a cabeça para o lado, intrigada. Destruição mútua? Não, errado. Não é morte Além disso, não são tetrápodes, são manchas da morte. Ah, é mesmo? É tudo tão confuso. Mas mesmo assim, disse Moguzo, apontando para a espada-faca que tinha ao lado. No fim, tudo acabou bem. Tudo está bem quando termina bem, como dizem. É verdade, né? Moguzo, você acabou conseguindo uma arma nova e tudo mais. Sim, Shihoru assentiu. Aquela espada desgraçada estava ficando bem danificada. Era, não era? Moguzo tinha um largo sorriso no rosto. O que eu faço? Quanto ao nome desta espada, tenho pensado em como chamá-la. Não consigo pensar em nada. Yumi sugeriu faca de entalhe número 1, mas Shihoru objetou com reservas.
Parece que Moguzo quer dar um nome bacana para isso, mas o que seria um nome bacana, eu me pergunto. Executor de chamas externo, ou algo do tipo? Haruhiro decidiu não dizer o nome que havia inventado. Não importa qual seja, esse é simplesmente horrível demais. Não existe nada melhor. Hanta estava se divertindo com Kikawa. Ambos contavam aos outros soldados voluntários histórias de suas façanhas com os pontos da morte. De alguma forma, eles davam a entender que Kikawa também tinha estado lá, e Haruhiro não tinha certeza se concordava com isso ou não. Pouco antes, Mary tinha dito que ia falar com Hayashi e subiu para o segundo andar. Talvez isso ajudasse a se acalmar um pouco. Haruhiro tomou um gole de cerveja, franzindo um pouco a testa. Está amarga. Fico feliz que ninguém tenha morrido. Sinto alívio por ter sobrevivido. Mesmo assim, não consigo ficar completamente feliz. Será que foi certo fazer isso? Será que não cometi um erro? Não havia uma maneira melhor, uma opção melhor que eu pudesse ter escolhido? Na época, achei que era o melhor que eu podia fazer. Neste momento, se eu me encontrasse na mesma situação, sinto que acabaria fazendo a mesma coisa de novo. Mas será que isso é realmente certo? Não havia alguma medida que eu pudesse ter tomado antes de chegarmos a essa situação desesperadora? Com apenas arrependimentos me vindo à mente, não consigo ser feliz de verdade. Mas parece que não é assim para todo mundo. Por quê? Porque só acontece comigo. Haruhiro era o líder, e isso diferenciava dos demais companheiros. É por isso? Há uma lacuna aí. Existe alguma maneira de preenchê-la? As coisas sempre serão assim. E aí? Perguntou alguém tocando em seu ombro. Quando ele olhou, era Mary. Ela estava bem perto, o que o assustou um pouco. Ah, você voltou? Sim, estou agora. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela. Por quê? Ele gaguejou. Você estava agindo de forma um pouco estranha. Sério? Acho que não. Não tem muita coisa, na verdade. Mary deu um leve sorriso. Você é uma péssima mentirosa, Haru. Será? Haruhiro deslizou um pouco a cadeira para o lado e Mary sentou-se ao lado dele. Yumi, Shihoru e Moguzo ainda debatiam acaloradamente sobre qual deveria ser o nome da espada-faca. Me vi querendo conversar com Mary. Há alguns dias talvez eu tivesse me aberto com ela sobre minhas preocupações, mas não farei isso novamente. Provavelmente é porque desenvolvi uma consciência da minha posição, independentemente de ter ou não a capacidade ou aptidão. Sou o líder do grupo, não sou. Se eu não me controlar, todos morrerão. Na verdade, não é nada, disse Haruhiro, sorrindo em seguida. Bem, isso é uma mentira, mas eu não estou mentindo. Mary colocou a mão no ombro de Haruhiro novamente. A mão macia de Mary não permaneceu ali por muito tempo, mas foi o suficiente para fazer Haruhiro se sentir recompensado por seus esforços. Não vou rir de mim mesma por ser simples e me contentar com pouco. Quando algo te faz feliz, tudo bem ser feliz, porque os bons momentos não duram para sempre. Podem acabar a qualquer momento. Ei, Haruhiro. Hanta e Kikawa estavam com os braços em volta dos ombros um do outro e vieram saltitando até ele. Vocês também. Venham aqui um pouco. O Kemuri dos Daybreakers está aqui para tomar um drink e quer nos pagar uma rodada por termos derrotado os Death Spots. Você nunca mais vai encontrar outra Seishan como essa, Harushi. Seishan. O que é uma Seishan? Haruhiro deu de ombros, suspirou e piscou algumas vezes. Espera, os Daybreakers. Você quer dizer o grupo do Soma? Oh, os olhos de Yumi se arregalaram. De alguma forma, isso se tornou um grande problema. Shihoru se encolheu. Moguzo ficava se levantando e sentando, dizendo: Oh, o que devemos fazer? É uma oferta gentil, disse Mary, sem demonstrar qualquer hesitação. Então, por que não vamos? Haruhiro ficou um pouco surpreso ao se ver assentindo imediatamente. Até ontem, independentemente da decisão final, ele sempre começava hesitando. O que havia de diferente entre o Haruhiro de ontem e o Haruhiro de hoje? Como seria o Haruhiro de amanhã? Se ele não morresse hoje, ele poderia conhecer o seu eu de amanhã. Talvez isso fosse algo maravilhoso. Vamos lá, pessoal, disse ele.